Olá, boa noite. Eu me chamo Eli Serrão, estou aqui junto com a minha esposa, Andréa Serrão, e nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo a você a Chama Family, né? E antes de qualquer coisa, eu queria convidar você a pegar o link, né, o link do YouTube e compartilhar no seu grupo de família, onde você puder compartilhar, no Facebook, no Instagram, para junto nós consigamos alcançar mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito no canal da Chama Church, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é muito importante para nós que estamos aqui trabalhando na obra. Essa noite nós estamos aqui trazendo um assunto sobre a cultura familiar. Cultura familiar. Qual é a sua cultura? Uma das formas antropológicas que nós temos da cultura familiar diz respeito ao conjunto, né, de costumes, de crenças que são passadas, transmitidas socialmente, né, através das famílias ao decorrer do desenvolvimento. E onde isso tudo começa? A família, a cultura familiar, ela começa na união entre duas pessoas, né? O matrimônio. Imagine duas árvores genealógicas, né? Os pais da Andréia e os meus pais, né? Duas culturas diferentes anteriormente se juntaram, né? E a partir daí veio a Andréia, que veio de uma criação diferente, né? Eu que vim de uma criação diferente da dela, né? Culturas diferentes. E hoje nós estamos aqui compartilhando e desenvolvendo a nossa própria cultura. E Deus, ele trouxe, foi Ele que desenvolveu essa cultura. Ele que projetou essa cultura lá no começo, né? Quando Ele fez Eva para Adão. E também, lá em Gênesis, diz que o homem ele deixasse o seu pai e a sua mãe e se juntasse à sua mulher para que os dois fossem, enfim, uma só carne. Então, toda a família, né, a partir desse processo que o Senhor ele nos gerou, nos formou, Adão estava só, né, e viu Deus, como Deus tudo que faz é bom, é maravilhoso. E o projeto da família já estava no coração de Deus. Então, quando o Senhor nos fez uma só carne, nós somos um só. A matemática de Deus é diferente. Antes era um, depois passou a ser dois, e os dois se tornaram um só corpo. E daí veio o quê? Para agregar mais a família, para aumentar essa família, para essa família ser feliz, porque filhos são bênçãos. Então, vem aí, de um só corpo, veio mais um. E aí começa mais um conflito, né? A cultura começa a se estender, né? Os costumes começam também a ser moldados a partir do momento que é inserido também um outro indivíduo. Nós trouxemos aqui alguns pontos de vista em relação à cultura familiar. E iremos apontar aqui uma cultura fragmentada. O que seria essa cultura fragmentada? Uma divisão, né? Uma família dividida, uma para um lado, outro para o outro. Um almoça no quarto, o outro almoça na sala. E tem essa cultura que é cada um ali no seu canto, né? E a comunhão ao redor da mesa é raro. Então, a questão do fragmento. Como, por exemplo, um dia desses, nós estávamos em casa, e aí ela sempre pega no pé ali da nossa filha mais velha, da Esther, em relação à escola, trabalho de escola. Ela é coisa de pai, de mãe, que pega no pé do filho, né, que querendo o melhor para o seu filho. E as duas estavam lá na cozinha, preparando o almoço. E numa dessas cobranças aí, a mamãe acabou se estressando lá por causa de que não tinha
cumprido o prazo de desenvolvimento dos trabalhos escolares, essas cobranças básicas que existem mesmo. E aí ela ficou estressada, foi lá pro quarto, né? A Esté fica fazendo aí o almoço sozinha. A Esté ficou lá. Quando ela entrou pro quarto, eu deixei ela quietar lá. E aí depois eu chamei a Esté, né? Chamei a Esté para orientar ela, né? Depois que ela terminou de fazer ali o almoço, né? E o que ela fez? Ela pegou, se serviu, né? E ali, como os ânimos tinham se exaltado por alguns minutos, né? Aí ela se serviu, a mãe dela no quarto e ela lá na cozinha. Eu falei: opa, Esté, um minutinho aí, né? Não é dessa forma. Termine de fazer tudo aí, nós vamos arrumar a mesa e depois nós vamos chamar a sua mãe e nós vamos sentar juntos ao redor da mesa, nós vamos orar pelo alimento juntos e nós vamos almoçar. Aí ela arrumou tudo, aí ela foi chamar a mãe dela veio, sentou, nós oramos, fomos conversando, e aí aquele clima, né, de estresse, né, foi desfeito. Isso porque nós temos que ser promotores, promovermos a paz dentro de casa. Não é só pelo fato que A ou B está com razão que vai ser dessa forma. Eu estou com razão, vou ficar na minha e ela vai ficar na dela, ele vai ficar na dele. Não é muito bem assim. Nós temos que promover a paz a qualquer custo dentro de casa, né? Às vezes nós temos que abrir mão, né, da nossa razão para promover a paz. E isso é extremamente importante. Porque, assim, uma coisa que a gente precisa entender, né? Que o perdão e o reconhecimento, ele deve se fazer presente no lar. Muitas pessoas dormem, como várias vezes foi dito em algumas ministrações, né? Não vá dormir brigada com seu esposo. E o que dizer também dos filhos? Também nós precisamos nos reconciliar. E o papel importante do pai, né, nesse caso, foi porque onde há um profeta, há um reconciliador, né? O porta-voz de Deus se manifestar no meio daquele ambiente, transformando através do processo do conhecimento de Deus, porque o nosso lar vem do Senhor, é para o Senhor. É verdade, mas é assim, no dia a dia familiar, né, nós temos que ser observadores. Eu sou muito observador, ela sabe, ela percebe isso, a minha filha também percebe isso. E então, quando eu deixo escapar alguma coisa assim, ela fala: poxa, mas logo tu que observa tanto assim. mas porque nós temos que ficar atentos, né? Se eu ficasse calado, né, nesse momento, foi uma questão simples, básica, só aquele estresse de mãe e filha por causa de trabalho escolar, mas e se eu deixasse para lá, né? Ia ser um alimento para o fragmento, para que a família, né, ficasse fragmentada, mesmo que por alguns minutos, não sei, por alguns dias, por coisas simples assim, que tem pais que não falam com o filho há meses, há semana, há anos, e tem pais que filhos que se revoltam com os pais da mesma forma. Um outro ponto também que nós trouxemos aqui para nós conversarmos é sobre a cultura liberal. Eu queria trazer mais voltado para os pais, falando desse ponto em relação aos pais. O pai liberal, aquele pai que passa a mão na cabeça do filho, né, vê que tem algo de errado, mas vai empurrando com a barriga, vai deixando passar. Um exemplo clássico disso aí está lá em 1 Samuel, lá no capítulo 2, que fala ali de Eli, que era um sacerdote, e os seus filhos, Ofni e Finéias. Eles nada mais, nada menos do que filhos do sacerdote, né? E eles,
fazendo as suas próprias vontades, né, eram totalmente opostos ao exemplo de uma família sacerdotal, né? E ele acabava passando a mão na cabeça, ia deixando passar, né? E só que a Bíblia ela tem várias orientações a respeito disso, a respeito dos filhos, né? Para nós que somos pais, a respeito dos filhos. Lá mesmo em Deuteronômio 6, na primeira parte ali do versículo 7, fala que nós temos que ensinar os nossos filhos com persistência. Ou seja, temos que bater na tecla quantas vezes forem preciso, né? Ensinar com persistência. Talvez Eli, né, já tenha falado, meus filhos, não é assim. Só que aí acontece muito de cansar. O pai e a mãe cansa e joga a toalha para aquela situação, né? Só que o próprio Deus, né, lá ainda em Deuteronômio, o próprio Deus, ele orientando o povo de Israel, ele dizia assim, que os pais instruíssem os seus filhos, né, em todo o tempo, as leis do Senhor. Isso hoje em dia não mudou, né? Se nós formos deixar de lado e não insistir, né, os nossos filhos eles vão adquirir identidades, ou vão desenvolver identidades que não se adequam ao que está orientado na palavra de Deus, né? Se o próprio Deus estava orientando, ensina, né, com persistência, né? E nós pais temos essa missão de ensinarmos É com uma herança, persistência. né? Uma herança. Como é que a gente vai administrar? Como é que eu vou apresentar ao meu Deus uma herança falida, né? A herança está aqui, é presente, né? Se eu quero galgar o galardão, né, que é a dádiva, é o presente, é o prêmio que nos é favorável, mas eu preciso apresentar essa herança que ela só é administrada em vida. E uma coisa que você falou, que a questão de liberar mais os filhos, né? Pais, observem o que os seus filhos estão assistindo, sabe? Sente com ele para ver o que ele está vendo, o que a mídia está transmitindo, quais são as características, quais são as personalidades que estão sendo moldadas a partir do momento do que a mídia tem inserido. Nós estamos vivendo no mundo pós-moderno. Então, nós precisamos entender que os meus filhos são a herança do meu Deus. Então, eu preciso ensinar eles. Uma coisa que ele falou inculcar, né? Ensinar com persistência. Eu lembro que minha mãe, ela não teve muito trabalho comigo. Ela falava 2 a 3 vezes, eu entendia que tem que fazer. Hoje nós falamos, precisamos continuar falando até que automaticamente ele venha entender. Não, isso eu não vou fazer porque é errado. Mas também não só falar, não faça isso que é errado, mas falar o porquê que é errado. Nós precisamos educar os nossos filhos nos valores no qual a Bíblia nos ensina. Me ensinar para eles quem é o nosso Deus, que existe um Deus que nos ama, um Deus que é justo, mas também que é juiz. Um Deus que sempre vai nos ajudar em tempos oportunos. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele pode fazer mudar a tua história. Talvez hoje o teu filho, você pense, não tem mais como mudar o comportamento dele. Sabe, eu quero dizer uma coisa, existe um Deus de transformação, um Deus que opera, ainda continua operando, só basta você crer, confiar e entregar o Senhor teu Deus. E uma questão também importante que nós lidamos, né, com a criação dos filhos baseado nos ensinamentos bíblicos, tem a cultura religiosa. Isso faz parte e muitas pessoas caem nessa religiosidade. E acabam, ao decorrer do tempo, ao passar do tempo, deixando com que o participar, né,
do corpo de Cristo seja simplesmente um cumprir de tabela. Eu vou só para cumprir tabela, né? Não tem só por questão de aparência, né? Eu chego na igreja, faço o que tem que fazer, sigo a liturgia, né? Do início ao fim, estou lá cantando, acompanho a leitura da Bíblia, mas quando chego em casa é totalmente diferente. Então, a religiosidade, ela nos faz esquecermos da prática na essência, da prática verdadeiramente na essência. A religiosidade, fazer de forma religiosa, fazer de forma automática, fazer de forma repetida, né? Já ali sem um significado real. Eu queria aqui falar sobre o ponto de 1 Timóteo 5,8, né? Essa palavra ela vem martelando na minha mente durante essas 2 semanas aí. E até hoje, lá no trabalho, eu conversando, eu usei ela porque o assunto lá foi voltado para a família, né? E esse 1 Timóteo 5,8 ele serviu muito, como tem servido muito para mim, eu acredito que ali, aquela semente ali serviu também, que fala que aquele que não cuida dos seus familiares, principalmente os da sua casa, é pior do que o incrédulo, é pior do que aquele que não acredita, né? E imagina só, uma pessoa, um ímpio, ele tem uma crença de uma qualidade de vida melhor, segue uma fé de que o reflexo dessa fé é a paz, né? Imagina só, né? E aquele que não cuida, né, dos seus familiares, principalmente dos que são dos que são dele, é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Então, nós temos que avaliar essa questão da religiosidade e resgatar a prática na essência, e não só pelo fato de agir de forma automática. Até porque a religiosidade ela é uma barreira, né? É como você está se preparando para a vinda de Cristo, né? O desejo do nosso coração é que toda a nossa família seja salva. E aquele versículo que diz em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que se de fato se cumpra. Mas assim, a pessoa religiosa, ele faz tudo, né? Vai para a igreja, né? E às vezes tem aquele pai que dentro da igreja só é crente dentro da igreja, em casa ele não é servo. Ele não serve a sua esposa, ele não serve o seu filho, né? Ele não mostra, como diz em Marcos, a luz, resplandeça a luz, né? Ele não mostra a luz de Cristo, não mostra a transformação que Cristo causa, o impacto que Cristo causa. E uma coisa muito importante, não sejamos egoístas, né? Não sejamos egoístas de querer Jesus apenas para nós. Existem pais que só querem Jesus para si, mas não transferem essa importância para os filhos. Eu lembro de uma mãe, uma vez na igreja, que estava acontecendo o culto e essa criança estava lá de fora correndo, como demais crianças. Só que, para mim, aquele ambiente era perigoso. A responsabilidade, gente, é nossa, de cuidar dos nossos filhos, instruir os nossos filhos, é nossa. A igreja tem um papel fundamental, sim, mas nós somos os pais. E aí eu vi aquela criança e disse, menino, cadê tua mãe? Está lá dentro, tia. Eu disse, tá bom. Aí eu fui lá com ela e disse, irmã, o menino está lá fora, é muito perigoso. Você não quer chamar ele para sentar ao seu lado? E ela disse assim para mim, mana, porque assim, eu deixei ele lá fora porque ele está brincando. É porque assim, ele não presta atenção no culto. Ele está aqui na hora do louvor, no louvor ele canta, ele fica sentado. Aí depois que eu não começo a palavra, eu mando ele embora. E eu fiquei assim, mas não faça isso, sabe por quê? Porque nós precisamos ensinar o nosso filho a adorar ao Senhor sentado aqui, para que ele possa entender a importância também de ouvir a palavra de Deus. Já pensou
eu estou recebendo alimento ali, mas o meu filho não está. Simplesmente porque eu não quero ser incomodada. Viu, amor? Eu não quero ser incomodada. Eu não quero ser incomodada ouvir a palavra porque meu filho vai perturbar. Gente, filho nunca será peso, nunca será fardo. Ele sim é uma bênção para nós. É verdade. Um ponto que eu creio que seja muito importante, falando de religiosidade, e é importante na construção de uma cultura saudável dos pais para com os filhos, não se resume somente em levar o filho para a igreja de uma forma automática, né? Chega lá, meu filho foi comigo hoje para a igreja, mas onde ele está? Está lá fora correndo. Lá em Provérbio 22:6, tem duas traduções que eu acho que são bem legais, elas são bem importantes. Uma que a gente mais conhece, né, que educa a criança no caminho que ela deve andar, né, que para quando ela crescer não vai se desviar dele, né? Só que isso não significa que tu vai ensinar a criança simplesmente onde é o endereço da igreja, né? O endereço da igreja. Mas aí vem um pacote de instruções para o pai, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ou seja, ensina o teu filho a ter compromisso, ensina ele a estudar, ensina ele a limpar a casa que ele também mora, ensina ele a ser honesto, ensina ele a trabalhar. Então, é esse pacote que nós pais nós temos que ensinar o caminho. Na versão da NVI, o Provérbio 22:6, ele fala de uma forma bem legal. Ele fala assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, né? Instrua a criança segundo os objetivos que eu e a Andréia temos para ela, né? Quais são esses objetivos? É simplesmente ensinar qual é o endereço da igreja, né? Não, né? São esses valores que fazem parte do cotidiano da família, né? Que aí sim, né, lá na frente, ele não vai se desviar, né? São esses valores. E dentro desses valores estão de forma clara os ensinamentos da palavra, né? Ensinar o filho no caminho que ele deve andar. Ou seja, segundo os projetos que eu tenho para ele. O pai, a mãe, né, ele vai querer o melhor para o seu filho. A Bíblia fala que qual é o filho que pedindo um pão, né, de seus pais, aí o pai vai dar uma pedra, né? Então os pais eles querem o melhor para o seu filho. Então esse pacote é uma forma, né, uma perspectiva bem mais ampla de nós olharmos para essa orientação, né, na palavra de Deus, que está exatamente lá em Provérbio 22:6. E uma coisa também importante, né? Quero trazer um consolo para você, mãe. Que nós falamos, né? É porque há vários relatos de mãe que, poxa, faziam campanha de oração, né? Oravam dia e noite para o seu filho e falaram assim: Andréia, eu orei pelo meu filho, eu instruí ele, eu li a Bíblia, eu cantava para ele, ensinei o caminho, mas ele se desviou. Eu quero lhe falar uma coisa. Você ensinou, ainda que ele venha estar lá conhecendo uma cultura que já está contaminada, desvalorizada, essa é a realidade, porque o valor de Deus, ele não é o valor humano, né? O valor que Deus tem é completamente diferente daquilo que o homem considera como valor. Então, ele está lá, mas ele vai lembrar que existe o Deus da mãe dele, existe o Deus do pai dele. E certamente ele vai querer esse Deus e ele vai voltar. É verdade, nós trouxemos aqui mais um fator importante que da cultura familiar, na verdade, são as influências externas, né? As influências externas. Essas influências externas já faz um link lá com o primeiro ponto, né? Que fala da união, né, do homem com a mulher, vai deixar o pai e a mãe,
né? Vai se unir à sua mulher e tornar uma só carne. Existem novas famílias sendo formadas que não conseguem cortar o cordão umbilical, né? Não conseguem cortar, tem essa dificuldade, né, de cortar o cordão umbilical. E qualquer situação adversa corre lá para a mamãe, corre lá para o papai, né? E já pensou, eu, nessa idade que eu tenho, não vou nem dizer aqui para não, não assustar, eu, nessa idade que tenho, levando preocupação para os meus pais, né? Lá no verso de Gênesis, né, ele fala, mostra assim que é uma aparenta assim bem bonito, voltado para a questão do casal, né, para a questão da nova família que está se formando, né, que fala assim: e por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se à sua esposa, né, para unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa, uma só carne. Só que no começo desse versículo fala assim: o homem deixa quem? O seu pai e a sua mãe. Deixa os velhinhos, deixa eles aproveitarem, deixa o teu pai e a tua mãe em paz, meu amigo, né? Tem que deixar o papai e a mamãe em paz, né? Eles o cabelinho deles já ficaram branco comigo, com preocupação comigo. E aí, qualquer situação adversa, né, na minha família, eu vou correr para ele, levar problema para ele? Não vou, meu amigo, né? Eu não posso fazer. Então, a primeira parte desse versículo: deixa o teu pai e a tua mãe e se une à tua mulher e serão uma só carne, né? Resolvam seus problemas, né? Lutem juntos, vençam juntos, né? Deus ele fez o propósito de Deus para o início da família é justamente que a família ela seja vitoriosa, né? E não cortar de uma vez esse cordão umbilical, né? Que você enfrenta um problema e arrasta os seus pais, né, com aquele problema, gerando uma preocupação atrás da outra. E assim, os pais, eles sentem, né, a dor dos filhos, né? Eu vou levar uma preocupação, às vezes é uma coisa que tola, na realidade, né? Uma coisa que pode ser resolvida entre o casal. Aí eu vou falar para minha mãe, para meu pai, vai gerar um mal-estar. Aí daqui a pouco o casal tá lá se abraçando, se beijando e a mãe ficou, né, ali. E uma coisa também interessante é que casais cresçam junto, amadureçam junto. Se for para passar, se você estiver passando por necessidade, eu quero lhe falar uma coisa: existe um Deus que supre. Ele é provedor. Nós já passamos por várias situações e nós escolhemos, né, a não levar nada para os nossos pais. Resolver junto, orar junto, vencer junto, né? Quando um não quer orar, o outro ora, Ora. né? Então nós precisamos caminhar, precisamos alcançar a nossa maturidade. E essa demora ao cortar o cordão umbilical, né, acabam que a nova família ela não consegue gerar a sua própria identidade e não consegue desenvolver a sua própria cultura, né? E isso daí muitas das vezes vai se passando, né, se perdurando por anos, né? Por anos e anos e anos. E a família não tem uma identidade, né? Usa uma identidade que não é sua, né? Tudo que tem que resolver, primeiro com o papai, primeiro com a mamãe. E aí os assuntos não conseguem ser vencidos de uma forma conjunta, né? Crescendo junto, resolvendo as situações juntos. E assim nós vamos vencendo, né? Outro ponto que nós precisamos tratar é a cultura, né, do céu. Não, cultura, desculpa, cultura contaminada, né? Exatamente, a cultura contaminada. O que seria essa cultura contaminada? Quando as famílias elas adquirem os maus costumes e acabam usando, eu acabei de falar ainda agora há pouco, acabam usando uma identidade que não é sua. Lá em Êxodo 32, fala ali da história de que o povo tinha sido liberto, né?
tinha sido liberto lá do Egito. E só que chegou um determinado ponto que Moisés precisou, né, subir ao monte, e aí o povo chegaram com Arão e pediram para que Arão fizesse para eles deuses. Deus, ele já tinha ali uma cultura, né, tentando resgatar a cultura dos céus para o povo escolhido dele. Só que eles viviam num lugar onde a sua cultura foi contaminada. Eles viviam no Egito e a sua cultura foi contaminada, né? Mesmo sendo ali resgatado, arrancado dali da escravidão, eles queriam continuar com uma cultura que não era deles. E passaram a adorar ali outros deuses. Cultura, né? Ou seja, eles foram libertos, né? Estavam libertos. O Egito não queria sair deles, né? E eles estavam aceitando aquilo, não estavam aceitando o que? Uma transformação, se despir do velho homem e viver o novo, né? E interessante porque Deus, quando o Senhor ele quer, né? Ele quer transformar o nosso lar, né? Nós precisamos parar de olhar o passado, o que o marido fez, o como foi a sua história, como iniciou a sua história, como iniciou a sua cultura. Esqueça o passado, esqueça como se o seu pai foi divorciado, se você só foi criada com mãe, se foi criada com vó. Eu quero lhe falar uma coisa, a partir do momento que você casa e gera uma família, é uma nova história sendo escrita. Então não permita que as influências do passado, as lembranças, né, os traumas do passado, as dores do passado, elas vêm interferir no que Deus tem para você. Deus tem o melhor para a sua família. Deus quer transformar você. E Deus ali, fazendo menção à cultura que ele queria resgatar ali junto ao povo dele, né? Porque a cultura de Deus, a cultura do céu, ela transforma. É verdade. Né? E transformar é uma das especialidades de Deus. Né? Mudar o cenário totalmente, Deus ele é especialista nisso. Né? E para isso a família ela deve manter a mente voltada nas coisas que são do alto. Né? Não é verdade? E dessa forma, a família ela consegue vencer os obstáculos como uma casa construída nas rochas. Né? Veio ali a chuva, os rios encheram, veio o vento, mas a casa permaneceu. Mas a família permanece. As adversidades, elas surgem, elas praticamente são inevitáveis, né? Porque é um fator que não depende somente da pessoa, somente daquela família, mas são fatores externos. Mas a família que tem a mente voltada para as coisas do alto, ela se mantém firme e pode acontecer o que aconteça, né? A estrutura se mantém firme. O alicerce, né? A base de tudo. Né? Céu transformando a minha casa, né? Quando Deus diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então venha o reino de Deus inserido no nosso lar, com a nossa família. E com uma mente transformada, uma mente renovada, eu quero te dizer lá em Provérbios 4, 23, diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, mude o seu pensamento. Mude, atraia o céu para dentro do seu lar. Transforme a partir do seu pensamento, né? Tenha objetivos, tenha alvos, tenha metas para que você possa ser vitorioso. A mente transformada pela cultura do céu, ela não se conforma com esse mundo, mas ela se Aleluia. transforma pela renovação da mente. Está lá em Romanos 12, né? Essa orientação e de forma clara de que Deus ele transforma, renova a mente, transforma a mente, né? E Deus o propósito dele de transformação é esplêndido, é grandioso, né? Aleluia. E
e após assim um cenário transformado, a gente se admira, né? Verdade, porque eu li uma palavra hoje, lá em Provérbios 14:11, que ela diz assim: a casa do ímpio, né, as pessoas ruins, será destruída, mas a cabana, a tenda, a casa dos bons continuará em pé. Sabe? Uma nova linguagem, ela diz que ela florescerá. Uma casa alicerçada na rocha é firme. Uma casa do justo, ela vai crescer, vai florescer. Né? Isso significa que a cultura do céu está sendo ali inserido, está vendo a transformação, no qual é o processo natural. E o último ponto que queria trazer, nós queremos trazer aqui sobre a cultura familiar, é uma nova cultura, né? A proposta dos planos de Deus para a família, né? Através de uma nova cultura. E de que forma que nós conseguimos essa nova cultura? Permitindo que o Jesus, literalmente, ele faça parte todos os dias da nossa família. Graças a Deus. E então, a família, ela muda totalmente. Se antes a direção era ao fundo do poço, né? Agora é rumo à paz de Deus, que excede todo o entendimento, né? Ninguém consegue entender a paz que Deus proporciona, né, a uma cultura, a uma nova cultura, uma cultura transformada, né, uma família transformada. A paz que Deus proporciona, ninguém consegue entender, né, compreender, né, as coisas de Deus. Porque aí nós entendemos também, que você entenda que ainda que exista guerras, haverá paz, né? É verdade. Essa paz que tranquiliza, esse refrigério de quem diz assim: eu tenho um bom pastor e eu sou ovelha, o meu bom pastor tem cuidado de mim. É verdade. E aqui nós, né, estamos aqui finalizando e agradecendo, né, de coração muito grato mesmo. E aqui nós vamos agradecer ao Senhor com uma oração, né, para nós encerrarmos essa conversa, esse assunto. E eu queria que você aí, né, fechasse os seus olhos para nós fazermos essa oração. Amém. E eu queria aqui convidar a minha esposa para fazer essa oração. Eu vou dar essa... Amém. Então, ore, creia e confie no Senhor teu Deus. Deus eterno, soberano Deus, nós, acima de tudo, queremos engrandecer o teu nome. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos fazer menção ao teu nome, através, Senhor, desta gravação, através dessa live. Senhor, que esta família que hoje está assistindo, nós não sabemos as condições que ela está enfrentando, não sabemos se ela está no processo, Senhor, de tempestade, Senhor, de ventos fortes, de uma tormenta, mas reconhecemos, Senhor Jesus, que Tu és aquele que opera. Senhor, visita neste exato momento, Pai, essa mãe que, Senhor, está completamente, Senhor, desesperada pelo seu filho que saiu de casa e não voltou. Meu Deus, Tu és aquele, através do Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós sabemos que não é pela força nem pela violência, mas é pela Tua presença. A Tua palavra também diz em João, Senhor, 15, se nós estivermos ligados em Ti e o Senhor em nós, pediremos qualquer coisa e nos será concedido. Amém. Então, Senhor, nós cremos e nós queremos atrair, Senhor, a cura e a libertação que seja notória nessa família e que todo espírito perturbador, tudo aquilo que tem causado, tem tirado a paz, Senhor, que excede todo entendimento, tudo aquilo que está, Senhor, tirando, Senhor, essa tranquilidade, entra agora com brandura, com o sopro do Espírito, para que essa família venha ver a glória de Deus sendo manifesta. E aonde estiver, Senhor, neste exato momento, alguém acamado, Senhor, alguém que está no leito, Senhor, de morte, ou então está enfermo, neste exato momento nós declaramos vida no poder que há no nome de Jesus. Entra agora em cativeiro, Senhor, e neste exato momento,
momento, Senhor, que ele vinha ser quebrado o cativeiro, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que é Jesus. Então, neste momento, nós declaramos a libertação e a cura desse jovem, dessa jovem, desse esposo, dessa esposa, que está sendo atormentado por vícios ou situações, Senhor, que impedem de ele alcançar a glória de Deus. Senhor, que as famílias sejam abençoadas nessa noite, que as famílias sejam restauradas. E nós queremos atrair e profetizar a cultura do céu sendo inserido neste lar. Senhor, que o Senhor faça um novo de novo, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, esta equipe, Senhor Jesus, que aqui está. Senhor, guarda eles, Senhor, no recôndito do tabernáculo do Deus Altíssimo. Não permita, Senhor, que nenhum deles venham tropeçar, Senhor. Senhor, eles são instrumentos teus, Senhor. Através dele, vidas estão sendo alcançadas. Abençoa a vida, Senhor, do apóstolo Richard e da sua esposa Gisele. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, meu Deus, os nossos pastores, Senhor, Elison e pastora Teriane. Em nome de Jesus, que nós, Senhor, viemos prosperar na tua presença. Deus, nós te amamos, nós queremos mais do Senhor. Então, Pai, faça segundo a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu quero lhe dizer uma coisa, creia, se existe algo que nós possamos fazer por você, nós podemos orar por você. Através dessa live, eu creio que vidas serão transformadas. E nós vamos orar pela família, continuar orando. Você tem pessoas que oram por você. Uma coisa interessante, desculpa, mas a oração é o único meio que não existe barreira geográfica que pode impedir. Nós estamos orando aqui, mas podemos alcançar a Índia, Filipinas, Ásia, a Europa, através da oração intercessória. Que Deus abençoe você. A família, ela tem prioridade nos planos de Deus. Deus criou não foi para ser fracassada, mas sim para ser vitoriosa. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.